do nome, minha mãe, que está lá em cima, que escolheu. Beijo para ela. Eu acho que foi um jogo, não tenho que discordar dos colegas, de enorme imposição do Flamengo. O que me chama a atenção é que isso demonstra muito a força do elenco flamenguista, porque outro time que não tivesse Arrascaeta, Paquetá, Pulgar e Alexandre provavelmente teria sofrido para manter um padrão de jogo elevado como o Flamengo fez no jogo de hoje, com bastante alternativa, fazendo o jogo por dentro quando necessário, pelos lados também, se impondo com bastante sobra contra o Grêmio, como disse o Eugênio, que costuma ser um adversário jogando em casa que dificulta a vida do Flamengo. Vale lembrar que o próprio Flamengo do Jorge Jesus deu um baile no Grêmio na semifinal da Libertadores lá, mas só empatou antes da goleada que acontece no jogo de volta, né, do Maracanã. E o natural do campeonato é que o Flamengo tome as rédeas da competição, que o Flamengo jogue o melhor futebol, porque tem o melhor elenco, porque tem um grande treinador. Eu acho que o Flamengo só não é o líder do campeonato nessa rodada porque tem 2 ajustes a fazer. Um, por incrível que pareça, é a conclusão das jogadas. Ele precisa ter um aproveitamento melhor das chances criadas. E o outro, que apareceu em algumas partidas, que para mim tinha sido grande defeito, ou vem sendo grande defeito do Flamengo, é a marcação da jogada aérea, que, com o Felipe Luiz, era uma arma letal do Flamengo para fazer gols e também tinha um trabalho defensivo muito consistente. Acho que essas 2 questões vão ser resolvidas. A da finalização, naturalmente, pela qualidade dos jogadores, confiança e resultados. A da bola aérea pelo trabalho do treinador. E a tendência, se nada diferente acontecer, é que o Flamengo joga o melhor futebol do campeonato. E o Flamengo, por ter o melhor elenco, é o time que tem mais chances também de ser campeão. Já que você falava do Palmeiras, que é o único concorrente direto. Quero te ouvir também, Pedro. Aliás, muita gente na live do YouTube. Então, like, vamos fazer o linha de passe com a gente. Boa noite para você. A vitória do Flamengo, que tira aí 2 pontinhos para o Palmeiras. Pedro. Tudo bem, Felipe? Um abração a você, Eugênio, Jean, Vitor, a todas as mães que nos assistem e a todos aqui que nos assistem no YouTube também. É chovendo molhado, o Eugênio já falou, Jean, Birner, o amplo domínio do Flamengo. Agora, o que me chama a atenção é que esse amplo domínio do Flamengo, que é um amplo domínio e com muito controle, que poderia ter sido 4, não foi 4, foi 1, mas ele tem um tom diferente. E é claro que nem acho mais novidade, confesso, desse Flamengo dos últimos anos, a tranquilidade que ele tem para se impor, seja no Beira-Rio, seja na Arena do Grêmio, territórios tão hostis para ele em tanto tempo. Agora, o Flamengo, nas últimas partidas, a gente pode citar o empate com o Vasco e o jogo contra o Estudiantes em La Plata. E alguns jogos anteriores, o Flamengo ele vinha jogando um bom futebol, mas sempre tinha um intervalo de 20 e 30 minutos em algumas partidas que o Flamengo perdia, de certa forma, o controle. Então ele negociava muito com o risco, né? Que aí ficava muito aquele termo da tal da trocação. O Flamengo trocava demais. Ele escapa de tomar alguns gols em alguns jogos, pela qualidade ele dilata um pouco o placar e fica uma sensação que era um amplo domínio muito diferente. O Flamengo ganhou jogos com uma diferença maior do que hoje, mas que não teve o controle que teve hoje. Então acho que a boa notícia é que hoje o Flamengo, com desfalque de algumas peças importantes também, que ainda vai ter em alguns momentos, Arrascaeta, Paquetá, ele controla com uma facilidade que eu até, de certa forma, fiquei um pouco surpreso pelo que foram os últimos jogos. O Flamengo não jogou no meio de semana, né, aqueles minutos ali antes da confusão, não dá para considerar um jogo. Então, talvez um pouco ele descansado, apesar das viagens. Teve fôlego para controlar o tempo inteiro. Não foi aquela coisa que o Flamengo passou em alguns momentos, que era controlava 1-0, aí depois negociava, chamava o adversário, ficava passando por um certo sufoco que não precisava, hora tomava gol, hora não tomava, e depois resolvia quando matar o jogo. Hoje não, hoje ele controla o jogo inteiro, tem uma bola do Carlos Vinícius, tem uma bola da Zuma ali, mas é muito pouco, ele não teve risco ali contra um Grêmio hoje. O Grêmio hoje teve muito mais a lamentar. Então acho que essa, para além da vitória, tem a preocupação sim, estou com o Birne, precisa finalizar melhor quando o jogo se apresenta, não é simplesmente o desempenho da defesa do Grêmio, o Flamengo tem condição. Para pontuar isso, claro, essa percepção que a gente tem, e eu também tive olhando o jogo, mas eu quis olhar o número aqui do campeonato, não